Olá! Acidentes aéreos, quedas de barreiras, incêndios. Não faltam exemplos em que a perícia criminal foi decisiva para esclarecer um crime ou identificar pessoas. Além de casos polêmicos que chamam a atenção do público, a perícia faz muito mais. Só no estado de São Paulo, o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística são responsáveis por mais de 1 milhão de laudos por ano. No programa Em Discussão Segurança de hoje, vamos falar sobre o trabalho e os desafios da Polícia Criminal. Para discutir esse assunto, eu recebo aqui hoje Eduardo Becker, que é presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo e especialista em crimes cibernéticos. Antônio Nogueira Neto, que é perito criminal e especialista em acidentes aéreos, e Norma Bonacorso, que é perita criminal e professora titular de Medicina Legal e de Criminalística da Faculdade de Direito da FAP. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente teve um evento aqui na Assembleia Legislativa que celebrou os 20 anos da criação da Superintendência da Polícia. A doutora Norma foi uma das primeiras, a primeira mulher a ocupar o cargo de superintendente. E queria que você falasse da importância dessa posição e da criação da superintendência na Polícia Técnico-Científica. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, a honra de estar aqui falar um pouquinho acerca da nossa Polícia Científica. A Polícia Científica, ela é centenária, e ela nasceu da Polícia Civil. Nós temos a notícia da Polícia Científica, primeiro da Medicina Legal, a analisar vestígios. Tanto o perito criminal como o médico legista, ele analisa vestígios materiais deixados na prática dos crimes. Então ele vai e com isso ele acaba consubstanciando, mostrando a materialidade do crime. Então começamos lá no final de 1800, quase 1900, e a partir daí tivemos então a criação da Polícia Técnica, que é medicina legal, criminalística e depois Academia de Polícia e Instituto de Identificação. Aí depois nós pertencíamos à Polícia Civil. Depois da Constituinte, nós tivemos aqui uma lei criada aqui na Assembleia, apregoando pelos direitos humanos e pedindo a autonomia da Polícia Científica. Então, nós tivemos a edição de um decreto, a edição de uma lei falando da necessidade da criação da Polícia Científica, e há 20 anos foi feito, então, um decreto pelo governador Mário Covas, e foi isso que nós viemos comemorar aqui, a autonomia. Então, o que nós fizemos? Nós nos desprendemos da Polícia Civil, só não temos ainda uma autonomia plena, porque não temos ainda uma corregedoria e uma escola. A Polícia Científica, então, o que ela faz? Ela investiga o crime quando provocado. Então, por exemplo, ela vai dar dimensão para aquele que procura. Então, por exemplo, alguém disparou uma arma de fogo, matou alguém com uma arma de fogo. Obviamente, deixa vestígio. Então, ele vai deixar o vestígio no cadáver, ele vai deixar vestígios no atirador, e nós vamos examinar esse vestígio, comprovando, existiu realmente o crime, não foi de se ouvir falar. Então, nós vamos documentar isto, vai esclarecer para quem está investigando e para quem vai julgar. Então, este é o papel da Polícia Científica, tanto no exame nas pessoas e exame nas peças. Este é o papel que nós fazemos. O Eduardo é presidente do sindicato. Eu queria que você falasse um pouquinho aí das atuações, das profissões envolvidas e dos cargos hoje que a gente tem ocupando aí o papel aí da Polícia Técnico-Científica. Hoje, para você ser um perito oficial de natureza criminal, que são os peritos criminais e os médicos legistas, inicialmente você tem que ter um nível superior. Isso para perito criminal seriam qualquer uns níveis superiores, mas no mínimo 4 anos, um bacharelado, e especificamente mais interessante das áreas das ciências, biologia, química, física, matemática, as engenharias. E para médico legista, obrigatoriamente tem que ser médico, tem que ter o nível de formação. Além disso, hoje tem umas outras carreiras também que compõem os quadros. O de fotógrafo técnico-pericial, desenhista técnico-pericial, o auxiliar de necropsia e o atendente de necrotério, ao qual é solicitado apenas o nível médio. E por que se exige, se solicita principalmente as carreiras de ciências? Porque a criminalística, ela nada mais é do que o uso do conhecimento científico na área das ciências dedicado à elucidação dos crimes que ocorrem.
E como é que ela colabora nessa parte? Identificando as pessoas, como se deu o evento e criando um nexo entre o autor e a vítima, para assim estar materializando o crime. E a gente tem fatos aí bem polêmicos e expressivos, né, que chamam a atenção do público, que chamam a atenção da mídia, como grandes acidentes, incêndios. O Dr. Nogueira participou aí da perícia aí de alguns acidentes aéreos, né, o da TAM foi um deles. Como é que foi esse trabalho? Foi um trabalho longo, né, doutor? Esse último acidente da TAM envolveu a morte aí de pelo menos uma centena de pessoas e foi um trabalho de mais de um ano. Dia 17 de julho passado agora, se completou, né, 11 anos desse acidente. Foi um acidente que o IML teve uma carga de trabalho imensa junto com o laboratório de DNA. E relativamente ao laudo técnico, no qual se referia ao acidente em si, eu demorei 19 meses para fazer. Isso porque trabalhei sozinho, não tive ninguém para ajudar. Eu, na época, era o único credenciado pelo CENIPA para realizar esse tipo de perícia, com curso lá em Brasília. Atualmente não temos ninguém mais, porque eu me aposentei. E foi um acidente, assim, o maior do Brasil, o maior que já teve aqui no Brasil. Aquele da Air France, ele foi considerado internacional, porque caiu em águas internacionais, né? A queda se deu em águas internacionais. Então, esse acidente da TAM ainda é o maior do Brasil. E aí a gente tem dois tipos de trabalho. A gente tem o trabalho do IML, que fez a identificação dos corpos, e tem todo um trabalho científico aí de investigação das causas do acidente, Isso. que foi esse que o senhor trabalhou. Exatamente. Daí, então, a gente começou a investigar tudo que a mídia noticiava, por exemplo, a pista, a falta de ranhura, o tal do grooving, né? E tantas outras hipóteses que foram aventadas ali. O manete do avião. Os manetes, o mecanismo dos manetes, o reversor que estava pinado. Então, eu não sei se eu começo a falar agora, se a gente vai Pode contar um pouquinho, aproveitando que o senhor falou da mídia, esse trabalho da imprensa, ele divulgando essas notícias, ele serve de material também para o seu trabalho de pesquisa, para se aprofundar nas investigações? Atrapalha, ajuda? Como é que funciona isso naquele momento que você está lá imerso nas provas e nos estudos? Acontece o seguinte: ajuda e atrapalha. Ajuda porque, evidentemente, a curiosidade do jornalismo em si, né, é inerente, e aparecem informações que muitas vezes a gente não chegou nelas ainda, porque a investigação ela tem uma metodologia, e o pessoal às vezes consegue uma informação meio que por fora, tal, que acaba nos ajudando. Mas existe um pessoal aí que, vamos dizer assim, é simpatizante da teoria da conspiração. Então eles publicam coisas que... Principalmente em acidente aéreo, né? Porque causa uma comoção pública muito grande, Exatamente. Uma pressão da sociedade também em saber aí os responsáveis, em conhecer os responsáveis. E é um trabalho que deve ser muito minucioso, né, doutor Nogueira? Isso, então, e se especula muito. E também nós não temos uma assessoria de imprensa que possa ficar em contato direto com a mídia. Fica um trabalho muito isolado. Fica. Então, para vender jornal, o povo faz tudo, né? Mas o senhor demorou aí quase 2 anos aí fazendo Isso. essa análise. O que foi fundamental para chegar às causas do acidente? Olha, evidentemente que a gente teve muito auxílio da aeronáutica, principalmente lá no CTA. Grande parte dos exames de laboratório foram feitos lá. O auxílio também dos oficiais, o coronel Cirilo, brilhante, uma pessoa que colaborou muito. E, vamos dizer assim, o nosso trabalho, comparado com o da aeronáutica, foi um trabalho perfeito, harmônico,
onde praticamente foram apuradas as mesmas coisas. Só que a aeronáutica, o fundamento, a finalidade principal da aeronáutica é investigar para prevenir. Eles jamais investigam para punir. Tá? Então, chega uma hora que o meu trabalho se divide em relação ao deles, porque eles vão para a parte preventiva e a gente vai tentar procurar alguém que tenha falhado, alguém que tenha errado, né? E como é que o senhor chega a uma conclusão final aí, a partir da caixa preta, a partir de laudos, exames dos aviões? O que foi fundamental para a sua conclusão nesse caso da TAM, por exemplo? Fazendo assim uma cronologia, muito se falou a respeito da pista e do grooving. Então acontece o seguinte, aquela pista ela foi liberada dia 15 de julho. O acidente se deu dia 17. Então ela foi liberada sem o grooving, sem as ranhuras. E o pessoal, evidentemente, quando começou a garoar, a pista ficava espelhada lá de cima, aquele reflexo de água, e o pessoal começou a, vamos dizer assim, a especular sobre a integridade da pista, sobre se ela permitia derrapagens ou não, desvios ou não. E depois fizemos a medida do atrito e tal, e verificamos que com grooving ou sem grooving, nós tínhamos ali praticamente 300 operações por dia. Então não foi o grooving que derrubou aquele avião ou que contribuiu. Ele pode ter contribuído psicologicamente para o piloto ficar um pouco mais nervoso, porque ele não sabia ainda como estava, porque a pista anterior era ranhurada. E essa aí, como ela estava no final da reforma, ela ainda não estava ranhurada. Então começa aquela especulação, aquela cultura entre pilotos, entre a comunidade aeronáutica ali, e o pessoal fala, não tem grooving, papapá, se chover vai atrapalhar, vai acidentar. Só que no dia 15, no dia 16, nós tivemos 300 pousos decolares, 300 operações. No dia do acidente... Sem nenhuma ocorrência. Sem nenhuma ocorrência. Tivemos uma lá que foi um ATR, um aviãozinho pequeno, mas também o pessoal não relacionou com a pista. E até o momento do acidente, praticamente 200 operações. Então, quer dizer, se a pista fosse a determinante para o acidente, teria ocorrido no primeiro dia, que choveu até mais. Eu queria provocar um pouco a doutora Norma com a questão aí da superintendência, né? A senhora foi a primeira mulher a assumir esse cargo. Qual foi o maior desafio durante esse período que a senhora comandou a polícia? E que instrumentos da tecnologia e que hoje são utilizados como exames de DNA, enfim, quais são as características hoje aí que ajudam a polícia, o trabalho da polícia a se desenvolver aí e a ser mais eficiente? Olha, na verdade, assim... Aí são duas coisas, né? Os seus desafios aí como uma mulher à frente de um cargo tão importante e a questão aí dos auxílios aí que a gente tem hoje para que o trabalho seja mais eficiente, mais rápido, da tecnologia. Na verdade, como mulher, assim, não vi muita diferença, porque o ambiente policial sempre foi machista, só foi uma continuidade, né? Talvez, assim, tenha até diminuído, porque era um nível mais administrativo, menos operacional. Então, não se teve muita discriminação e também nunca senti... Que existe, mas nunca me senti diminuída ou rebaixada, ou uma tentativa nesse sentido, porque tentativa sim, até que, mas nunca conseguiram, então nunca me senti realmente atingida. Mas né, desafios em termos de casos administrativos, ou de casos de repercussão, ou de aparelhagem, ou não, quanto a isso, não, estou falando só em termos psicológicos, né? Agora, assim, em termos técnicos, né? Nosso orçamento era pequeno. Mas isso daí vem assim, o que nós tentamos? Tudo tem que se ter um projeto.
Então, à medida que nós tivemos, a grande dificuldade foi assim, as instalações, então nós fizemos de início um levantamento das condições de instalação física, das instalações técnicas por todo o estado de São Paulo. Quem fez isso, quem nos ajudou bastante foi o doutor Nogueira. Nós fizemos todo um levantamento e com esse levantamento em mãos, fomos ao governador e solicitamos recursos e ele nos liberou parte disso e montamos ali um departamento de engenharia para que fizéssemos um projeto que servisse para o ICML para os próximos 30 anos. E fizemos isso e conseguimos também com auxílio ali, que custa bem caro isso, né? Conseguimos doação de terrenos, fizemos todo um trabalho para conseguir começar isso, e isso está prosseguindo, isso leva anos, né? Então, este superintendente que me sucedeu deve estar dando continuidade a isso. Então, é um trabalho de continuidade, espero que esteja tendo. Conseguimos também, desde 1991, não havia assim, uma lacuna muito grande, não havia criação de cargos. Então, só se faziam concursos para preencher os claros que existiam, de pessoas que morriam ou se aposentavam. Nós conseguimos a criação de 1.863 cargos, né, sendo mais de 500 peritos, 200 médicos, desenhistas, de todas as categorias, fora oficiais administrativos e técnicos de laboratório. E são esses concursos agora, e fizemos a promoção do concurso, e esses que estão sendo chamados agora para os últimos, e vamos ver se ainda aproveitamos isso. Então, isso foi muito importante. Demos sequência também a uma padronização que já vínhamos fazendo anteriormente dos POPs, né, os procedimentos operacional padrão, que começamos a fazer, instituir isso quando eu dirigi o laboratório de DNA, e que foi absorvido ali pela Senasp, essa ideia foi absorvida, e fizemos isso, contribuímos de fazer para todo o país. Então, o perito criminal, ele tem uma apostila, como se fosse isso, um livreto de como deve proceder em local de crime para a coleta de todos os tipos de vestígios, porque nós analisamos os vestígios, né, em local de crime, o médico também como deve proceder nas perícias. Então, isto é padrão, e quando você tem um padrão, você pode fazer bancos de dados e trocar dados. Já tínhamos o lançamento do nosso laboratório de DNA, e já havia sido, ele foi implantado em 1999, e hoje nós temos, né, banco de dados, né, nacional, e vamos começar a fazer isso aí internacionalmente. Só para fazer um link com o acidente aqui, essa questão do DNA foi muito importante para a identificação dos corpos. Qual que é a importância, né, desse laboratório, por exemplo, de DNA, num acidente como esse da TAM, que a gente tem a necessidade de identificar tantos corpos tão rapidamente, né, uma catástrofe como essa? Em 1990, o primeiro acidente da TAM, em 1996, apenas o DNA ainda era incipiente no Brasil. 8 corpos foram identificados apenas pelo DNA. Os corpos, naquela época, era um exame caríssimo, custava 7, 8 mil à época, não tínhamos isso no nosso laboratório. Não existia isso dentro da polícia científica, foram feitos esses exames na USP. Apenas 8 eram a última instância, a última rácio, só quando não se conseguia reconhecer visualmente ou pelas impressões digitais ou arcadas dentárias, se partia para o exame de DNA. Neste acidente último da TAM de 2007, o nosso laboratório já funcionava há 8 anos. Foram 199 pessoas mortas, de todos eles, mesmo aqueles que tiveram reconhecimento visual ou pela arcada dentária, que foram 40%, os outros métodos pelo DNA foram 20%, né? Todos eles tiveram o material biológico reconhecido pelo DNA, porque as pessoas estavam, né, tiveram ou carbonizadas ou fragmentadas, então nós poderíamos ter fragmentos de pessoas, misturas, então saberíamos de quem era, mesmo pessoas que já tinham sido entregues. Então todas foram, né, ali. Então 20% das pessoas foram identificadas pelo DNA. No acidente do Eduardo... E nesse caso aí, o médico legista
enfermeirista ou dentista, enfim, que faz essa identificação sem o exame de DNA, ele também é muito importante, né? Muito importantíssimo. Não, assim, é a equipe do Instituto Médico Legal, a equipe de antropologia que concentra todas as informações. O exame de DNA auxilia, é uma das técnicas. É uma das técnicas. No acidente do Eduardo Campos, né, do presidenciável Eduardo Campos, foi uma coisa muito ruim, em termos assim, de antropologia para reconhecimento. Foi ruim em tudo, né, mas assim, em termos de reconhecimento. Então, os corpos estavam muito danificados, eles foram espalhados por todas as casas. Nós subimos com... a gente tinha, assim, 6 pessoas, né, em média 70 quilos, né? A gente esperava 6 vezes 7, 420 quilos. Subimos com quilos de carnes, né? Então, como foi? Só o exame de DNA que nós conseguimos separar os fragmentos pelo perfil genético. Aí foi perfil genético porque não tinha nenhuma condição de reconhecimento por nenhuma técnica. Alguns fragmentos de digital. Então, o exame de DNA aí foi. Então, dependendo da situação, nós temos o exame de DNA como fundamental. Ele é um recurso aí que é muito importante para a perícia. Muito importante. Isso aí, assim, esse tipo de acidente, graças a Deus, né, ele é um acidente raro. Mas nós temos uma rotina. Por exemplo, o nosso laboratório, ele recebe por volta de 250 casos por mês, sendo que mais ou menos de 15 a 20 cadáveres que não são identificados, então que vão lá, então vem material de supostos familiares e ali ossos normalmente ou dentes para identificação, para o confronto genético. Recebemos o restante desse material, mais ou menos metade seria de vestígios oriundos de locais de crime, então, por exemplo, um sangue para se confrontar para ver se o sangue da faca, se é da vítima ou não, vestígios relativos a locais de crime e o resto de crimes sexuais que nós fazemos. E o Eduardo estava comentando, a gente estava falando sobre essa questão dos acidentes. Ele falou que, o Sr. Nogueira falou que ele era o último perito formado aí em atuação com relação a essa especificação aí para desvendar esses crimes aéreos aí, acidentes aéreos, né, com essa qualificação. Isso faz parte hoje de um déficit que a polícia enfrenta hoje de cerca de 31%, a polícia técnico-científica, de 31% no pessoal, na mão de obra, né? Isso atrapalha, dificulta, né? Quais são as carreiras aí que são mais necessárias? O doutor Nogueira é engenheiro, é isso? Isso. Formação de engenharia mecânica. Precisa de mais engenheiros? Qual que é a demanda hoje da polícia? O problema que nós temos, que tudo aqui em São Paulo não é macro, é mega problemático. Então, nosso déficit é mega problemático porque a nossa instituição só fica atrás do número de peritos criminais de cargos criados, tá? Vou deixar bem claro, de cargos criados da Polícia Federal. Tá? Então, assim, quando a gente fala em 31%, nós estamos falando de um contingente, às vezes, maior que outros estados. E a demanda, nós temos uma lei... 538 peritos. 538 peritos criminais. Isso é o cálculo feito para maio. Esse déficit pode ter aumentado com falecimentos... Aposentadorias e exonerações que ocorreram de lá para cá. Então, esse número é maior ainda. Como a norma citou, tem um concurso aberto desde 2013, que o sindicato vem brigando aferrenhamente para que haja nomeação de todos os candidatos aprovados. Hoje... é o único concurso que tem ainda que não foi concluso. Enquanto todos os concursos abertos e na mesma época já se encerraram, porque todos os candidatos foram nomeados, o de perito criminal continua ainda brigando. A última listagem foi publicada no dia 10 de agosto. Então estamos esperando aí que ocorra a posse desses candidatos para ver realmente quanto que vai ser o déficit agora. Mas independente disso, tem uma lei que é a 12.030 de 2009, que dá autonomia funcional, técnica e administrativa para o cargo de perito oficial de natureza criminal. E lá é claro que eles falam que os cargos vão ser ocupados de acordo com a área de atuação. Diante desse número que nós temos exorbitante de cargos existentes, mas não preenchidos, fica difícil hoje a gente falar assim, ó, precisamos de engenheiro, então vamos abrir um concurso para 20 engenheiros, 20 biólogos, 30 físicos, porque a gente não tem como alocar isso. Hoje eu tenho 530 vagas no estado inteiro.
para serem preenchidas. Como é que eu vou alocar, saber quantos que precisa de engenheiro? Então, eu não posso. Hoje, infelizmente, então, o nosso concurso tem que ser generalista. Ou seja, não pode ser específico. Não pode ser específico, infelizmente, como é o da Federal e é outros estados, como o de Tocantins, que já tem áreas específicas. Isso só melhora a atuação, porque hoje, como é que você tem, às vezes, um biólogo trabalhando no setor de informática? É óbvio que isso se deve totalmente à capacitação que o próprio profissional foi buscar por conta própria, porque a academia de polícia, no curso de formação do perito criminal, não oferta esse tipo de especialização. Tá? Hoje, um curso de 3 meses é insuficiente para preparar um profissional adequadamente. Realmente, ele vai acabar se formando ao longo de 1 ano. O curso dentro da academia é de 3 meses? De 3 meses para formar um curso de formação de perito criminal, de 3 meses apenas. E no passado... Só dá tempo dele conhecer a estrutura da polícia e os segmentos. Infelizmente. E as áreas e as dificuldades que ele vai enfrentar. Infelizmente. Aí ele vai a campo e começa a trabalhar na rua. Por quê? São perícias que não são tão específicas quanto as de laboratório. Onde acidente aéreo, no laboratório de exame de DNA ou de informática. Então ele acaba atuando mais na rua, no atendimento de locais externos. Porque vai trabalhar com furtos, com perícias que a gente pode chamar de mais simples, mas não menos complexas. A gente vai continuar falando disso logo depois do intervalo. O programa Em Discussão Segurança vai para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão Segurança e hoje a gente fala sobre os desafios e a carreira da Polícia Criminal. Eu estava pensando, a gente estava conversando no outro bloco sobre esses desafios aí da carreira, da falta de pessoal. Qualquer tipo de crime é acionada a perícia? Como é que funciona? Olha, o artigo 158 do Código de Processo Penal diz assim: todo crime que deixar vestígio deverá existir exame de corpo de delito, ou seja, leia-se perícia. E o 159 diz, quem faz esse exame é um perito oficial, ou seja, perito criminal ou médico legista. Se for na pessoa, é o médico legista. Se for em coisa ou em local de crime, é o perito criminal. Bom, e aí, então, ou seja, o vestígio é muito importante de ser analisado, porque ele vai dar a materialidade do crime. E olhe mais, hein? Se for um crime que deixar vestígio e não for feita a perícia, tá? O processo poderá ser nulo. Tá? E mesmo se a pessoa falar, olha, não precisa fazer a perícia, eu confesso, fui eu, poderá ser nulo. Não é dispensável. Olha a importância. Então, já que é tão importante... Mesmo havendo a confissão do crime. Mesmo havendo a confissão do crime. Tá? Por quê? Pode estar sendo, né? Ele está sendo pago para aquilo, está encobrindo alguma coisa, mas... Então, já que é tão importante assim, o Código, lá no seu artigo 6º, inciso 1, fala assim: toda vez que tiver notícia de um crime, a autoridade policial deverá ir ao local de crime e preservar aquele local até a chegada dos peritos criminais. Então, agora vamos lá. O Código de Processo Penal é de 1941. Claro, e é uma lei federal que para o país inteiro. Então, nós temos realidades diferentes no nosso país, que é enorme, numa lei antiga. Né? Nós temos adequações, nós temos resolução aqui em São Paulo e é impossível se visitar, né, todo local de crime. Mas, né, em alguns casos, que realmente, que nem, por exemplo, o caso de homicídio, é imprescindível a presença da autoridade policial, porque é ele que vai investigar. Né? É diferente, aqueles filmes que a gente vê norte-americano, que a gente vê o perito investigando, ouvindo testemunho, não é isso. Nós não. O perito, ele coleta provas. Ele coleta provas e analisa as provas. Ele vai dar opinião técnica sobre aquilo. É diferente dos Estados Unidos. Nós não fazemos esse papel de investigador. Quem faz preside a investigação é o delegado de polícia. Por isso que ele tem esta obrigação. Né? E a coisa, mais ou menos na prática, na prática é um pouco complicado, né? Porque a gente estava até conversando aqui no intervalo, se morre uma pessoa em casa, morte natural, né? Morte natural, um casal de idosos, como é que fica? É muito comum a gente ser solicitado para fazer essa perícia, que não é perícia, é uma morte natural, não tem crime, não tem nada. E pessoas que estão acamadas, doentes e por aí vai. Incêndio em carro, criminoso,
né, que é um dano, o pessoal aciona a engenharia para descobrir por que pegou fogo. Ou seja, são coisas assim que foge do bom senso, sabe? Porque o delegado... Não vai ter nunca efetivo suficiente para poder descobrir e investigar tudo isso. Então, desses 1 milhão de casos aí que a gente faz, 600 mil seriam, assim, necessários, 40% desnecessários. Hoje, 40%, completando o que o doutor Nogueira falou, doutora Norma, é o número entre as vítimas de morte violenta, as vítimas fatais, que o Instituto Criminalístico é acionado, 40% é o número de casos em que a vítima a morte foi uma causa natural. E é muito, 40% dos casos de morte de vítima fatal. De vítima fatal que é feito atendimento pelo Instituto Criminalística e pelo IML, porque isso, ou seja, é uma despesa para o Estado, né, é de morte natural. E coisa que não devia ser, porque o perito chega... Normalmente as histórias são sempre as mesmas. Ah, ele passou ontem pelo posto de saúde, faz um tratamento contra câncer, ou tem problema cardíaco, tem doença de Chagas, e você chega até o atestado de óbito. Do médico. Do SAMU. Sobre a vítima, sobre o peito da vítima, como eu já cheguei a encontrar, ou às vezes uma pessoa ali, um indigente que junto acaba entregando para nós. Isso demanda tempo e acaba tirando toda a atenção do que realmente precisa para se fazer uma perícia, que são os crimes que deixam vestígios e que tem interesse. Aí é um caso que não é crime, né? Morrer, até hoje que eu saiba, não foi crime ainda, né? E no caso, por exemplo, a gente tem alguns casos bem importantes aí de elucidação também. A gente está falando desses que tem alguns que são mais simples e que não haveria necessidade aí de um trabalho de perícia, né? Porque você já tem um laudo do SAMU e muitas vezes a própria pessoa que está ao lado acompanhando deveria ir para o SVO, né? O Serviço de Verificação de Óbito. Casos polêmicos de violência, e outra lembrança também que a gente tem, que eu acho que é importante para quem está em casa entender, é que toda pessoa que vai para o presídio, que vai ser detida, né, que vai ficar sob custódia, ela precisa passar por o exame pelo IML. Né? Isso é mais um trabalho de laudo e mais um trabalho realizado pelo Instituto Médico Legal. Tanto quanto ela entra, quando ela sai. Quer dizer, é mais uma demanda aí que a gente tem. Agora, casos emblemáticos, específicos, aí que tem todo um trabalho da perícia e de investigação, como o da Mércia Nakashima, por exemplo, né, que o carro foi encontrado numa represa. Tudo isso é um trabalho de investigação também muito importante da polícia, né? Esses casos envolvem aí uma equipe grande, muitas vezes? Envolve uma equipe multidisciplinar e grande. O porquê? Você vai ter, inicialmente, o perito que foi no local, que vai estar fazendo a coleta dos vestígios que ele encontrou e que ele vislumbra serem relevantes para o seu laudo. Só que ele está no local de crime, ele não consegue fazer as análises. E o que acontece? Ele tem todo um pessoal, outros peritos criminais, que estão nos laboratórios, que vão fazer os exames específicos. Então, por exemplo, no caso da Mércia, era importante a análise da questão do barro e das algas que foram encontradas no veículo, que depois foram encontradas no calçado do assassino. Ou seja, aí está mostrando o nexo, como é que aquelas algas, aquele tipo de solo só é encontrado naquela represa, naquela região, como é que foi parar no calçado. Então você começa a colocar o suspeito no local do crime. E aí com outras questões, por exemplo, análise de georreferenciamento pelo celular, você acaba colocando aquele suspeito no local do crime. Então vão se aumentando o número de indícios que não permite aquela pessoa começar a negar mais, né? Então é essa a questão. Enquanto a gente começa, e aí que vem, está se estudando muito. O perito, você tem uma especificidade nessas análises e acaba tendo uma demora nos laudos. Algum outro caso aí que vocês se recordem que o trabalho da perícia foi fundamental aí para esclarecer o crime? Tem diversos casos outros. De repercussão. Diversos outros. Temos aqui o da capital, a questão dos cálculos de velocidade dos veículos passando nos acidentes da Porsche, da Tucson, nos atropelamentos. Um racha que teve na região de Campinas, envolvendo um Audi e um Camaro também, a condenação foi em cima dos laudos periciais, tanto do levantamento local quanto do cálculo de velocidade para a imagem. Temos crimes cibernéticos hoje de pedofilia, em que você ter a imagem é uma pena. Se você transmitir essa imagem, há o aumento da pena.
Então é muito relevante, de suma importância, o trabalho do perito criminal aí. E está demonstrando que houve essa comunicação, esse envio das mensagens, as ameaças. Inclusive na própria Lava Jato a gente tem esse trabalho também, né, de investigação dos peritos. Teve a questão das movimentações bancárias, o processamento, inclusive ali os peritos criminais. Obviamente, por terem um menor volume de trabalho, eles podem ter mais tempo, desenvolveram programas específicos para a operação que puderam estar acelerando essas análises, tá? E hoje eles disponibilizaram para outras instituições. Quer dizer, e hoje é possível, o senhor é especialista em crime cibernético, é possível hoje rastrear e identificar esses criminosos através aí do IP da máquina, da onde que surgiu a mensagem, para onde ela foi replicada, porque a tecnologia ela avança dos dois lados, né? Do lado do criminoso e do lado de quem investiga também, porque sempre vão se arrumando aí artifícios para poder fugir e enganar, faz de outro país. É possível detectar isso hoje? É possível, sim. E nós temos pessoal que, por mérito próprio, eles fizeram estudos, especializações para chegarem nesse nível de estar identificando. O porquê? Através do IP da máquina que a gente consegue estar localizando. Mas não basta apenas identificar o IP, você tem que identificar o fuso horário. Que isso ocorreu. É extremamente relevante para poder estar identificando o local exato em que o criminoso se encontra. E aí sim, movimentar todo o aparato policial para poder fazer um procedimento de busca e apreensão, até mesmo de prisão do criminoso naquele local físico. Isso que subsidia toda essa informação é a perícia, a partir da identificação do IP da máquina e do fuso horário. E aí o delegado de polícia, como presidente do inquérito, ele faz o quê? O pedido para as operadoras para que informem em qual endereço físico aquele IP estava alocado em tal horário. Doutor Nogueira também trabalhou no caso do acidente do Eduardo Campos? Sim. Não que eu tenha trabalhado em termos de elaboração de laudo. Mas acompanhou? Mas eu participei de toda a ação inicial. A gente até estava no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Recebemos a notícia e fomos para Santos. Eu cheguei lá 1h30 depois e fiquei lá até 3 dias depois, assim, praticamente sem dormir, acompanhando tudo. E ali uma das coisas que chamou a atenção também é que nós precisamos de uma infraestrutura que muitas vezes nem o bombeiro pode nos ajudar, né? O IML muito menos. Então ali aqueles restos de peças anatômicas, porque o avião ele se chocou contra o solo numa velocidade enorme, 700 km por hora, 693, né? Então os corpos ficaram todos fragmentados por causa da desaceleração, uma desaceleração muito significativa. Então sobrava pele, pedaço de dedo, o osso, tudo desse tamanhozinho, né? Qualquer fragmento de osso. Isso dificulta muito o trabalho, né? Não tinha quem colhesse aquilo lá. Então, o pessoal que estava recém saído da academia, os peritos que estavam praticamente estagiando lá, eles que fizeram esse trabalho aí com muito louvor e foram até esquecidos aí pela administração depois. Porque não tinha quem fizesse isso, não tinha quem coletasse, né? Então, o bombeiro não tinha pessoal, a PM não podia entrar lá. Nós também não, de tanto ter que analisar turbina e componentes da aeronave. E aí é um caso muito atípico, né? Porque é o que a gente falou, não é caso de acidente, não é um acidente como esse não é tão frequente, mas um incêndio, como a gente teve no Lago do Paissandu recentemente, incêndio é uma questão que acontece com até mais frequência. Qual que é o papel da perícia num caso desse, por exemplo, como o do incêndio? Tá, por exemplo, olha, uma coisa que ninguém imagina é que só aqui na capital a gente atende por volta de 10 incêndios por dia. Só que são incêndios pequenos, ou então que a mídia não dá repercussão. Incêndio em residência, em comércio, né? Tudo isso precisa ser investigado. Tudo isso precisa ser investigado para ver culpa, né? Vazamento de gás, botijão de gás, e mata, né? E mata muito. Então,
a nossa carga de trabalho é enorme. Agora, quando pega um incêndio desse aí de grande repercussão, aí a coisa pega mesmo. E como é possível investigar, no caso desse acidente, por exemplo, que o prédio desaba, né, que ficam só escombros, como é que é possível chegar às causas aí, investigação, chegar aí às causas do acidente? A gente viu notícias aí que começou no segundo, no terceiro andar, são informações de pessoas, como é que funciona nesse caso? Então, na verdade, esse tipo de caso é dificílimo de ser investigado, porque, evidentemente, a edificação ruiu, e tudo que estava ali, não sobra nada. Virou escombro, virou... Mas, evidentemente que existem técnicas para a gente ouvir quem estava lá e ver, através da oitiva, se aquilo procede ou não. O depoimento, então, perícia as testemunhas... Perícia indireta. Indireto, porque tem muita gente que chuta. Agora, outras não. Outras realmente falam aquilo que pode ser considerado tecnicamente e está vinculado. Então, na verdade, o que a gente faz é reconstruir. Teve um caso interessante, que ele falou assim, voltando à tua pergunta lá do início, se a mídia ajuda ou atrapalha, nesse caso ela ajudou. Foi o caso do incêndio da Biblioteca Nacional de Livros, ali da língua portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz. Ali. O que acontece? Muitas perícias foram feitas através das imagens feitas pelos drones, câmeras, das TVs e das pessoas que postaram no YouTube. A gente conseguiu baixar e fizemos as análises para poder estar identificando, porque o fogo foi tamanho que consumiu quase que tudo ali, impedindo o estrago foi grande também, né? Então, ou seja, foi através do quê? Dos dados indiretos que a gente conseguiu estar identificando. E a questão da necessidade do auxiliar não são só em casos de grande repercussão assim, casos pequenos, por exemplo. Porque assim como o inquérito policial tem o delegado que preside, que coordena a sua equipe de investigação, o escrivão que vai fazer o serviço, o perito criminal hoje está soberbado de serviço. E quando pega um caso desse, a pressão é muito maior, porque é a mídia, é o clamor social e o governo em cima querendo dar uma resposta para a sociedade. E o perito criminal, como representante do Estado, no momento daquela perícia, ele faz parte, ele acaba sendo sofrendo um estresse. A peça-chave é fundamental. E o que acontece? O perito, ele seria o presidente da perícia, então ele precisa dos auxiliares. Então o que ele tem? Ele tem o fotógrafo, que o auxilia, e o desenhista, para fazer um croquis, algum desenho no sentido de trânsito. E o que mais falta? Hoje, alguém que ajude a coletar as peças, a buscar uma impressão digital, e o perito, usando o seu conhecimento científico, ele vai orientar essas pessoas. Assim como o delegado orienta o investigador a fazer uma diligência, ao escrivão, ao elaborar uma peça que vai ser anexada, encartada nos autos. O perito também, ele é o presidente da parte da perícia. E ele está precisando, hoje, de auxiliares. Nesse caso aí de incêndios, né, catástrofes aéreas, o uso de drone já tem sido utilizado aí, o drone já tem sido utilizado em outros estados por peritos. São Paulo já tem drone, a perícia daqui já o utiliza de forma independente ou já existe? Oficialmente eu desconheço que haja disponibilidade para os peritos criminais. Não. Quem possui é particular. Mas você pega, por exemplo, Roraima publicou, eu sei, foi publicado na internet que Roraima já adquiriu drones para seus peritos. Ou assim como os estados da região norte e nordeste. Estados que são grandes também, que têm áreas de mata, né, para incêndios em áreas de mata, catástrofes ambientais. Sim. O uso de drones útil. Aí ajuda muito, né? A tecnologia nesse ponto é fundamental aí para ajudar o trabalho da perícia. Ajuda, porque ela pode fazer mapeamento, você consegue fazer mapas, passar imagens 3D, inclusive, você consegue estar mensurando, você consegue, dependendo dos ângulos de foto, fazer medição de volume. Coisa que, o perito fisicamente ali, em 2D não. E eu gostaria de acrescentar em relação à tecnologia, uma das coisas que a gente vem falando, a perícia ela é sempre responsiva, né? Alguém provoca o perito, justamente para que ele mantenha a isenção, ele tem que ser provocado, ele não pode se oferecer para fazer a perícia, então acontece um crime e ele é convocado a fazer, ele é requisitado a fazer. Mas a perícia vai mudar um pouco esse enfoque. Por quê? Veja, a gente falou das padronizações do perito seguir para que todo mundo possa fazer a perícia da mesma forma e trocar dados. Então, o futuro da perícia é trocar dados. Então, aquilo que o perito faz aqui
é a mesma coisa que é feito nos Estados Unidos, é a mesma coisa que é feito no Paraná, é a mesma coisa que e isso nos permite. Então, o laboratório de DNA já compõe, né, o Banco Nacional de Dados Genéticos, como Minas, como Rio, como Brasília, e nós somos os maiores alimentadores desses perfis genéticos. Já colocamos mais de 1.500 e então, reacendemos casos antigos que não tinham, né, de crimes sexuais, que não tinham, não se sabia quem era, e a gente já está reacendendo isso e trazendo um novo fôlego para isso. Então, veja, a perícia, então ela deixou de ser reativa e passou a ser proativa. Já sabemos quem é. E a mesma coisa vai acontecer na balística. Bancos de dados, né, balísticos, então o que vai acontecer? As armas, elas também, aquelas que são raiadas, os canos raiados, elas também são únicas. Então elas marcam os projéteis de maneira única. Então nós conseguimos saber se um projétil de uma chacina partiu da mesma arma, ou de chacinas diferentes, se partiram ou não. Então a gente consegue falar, olha, foi isto, foi aquilo. Vamos conseguir falar. Da mesma maneira, as impressões digitais. Então, a perícia ela vai mudar e ela vai dar direcionamento, ela vai servir, né, para orientação de não cometimento do crime, não só uma reação. Hoje, para isso precisa de um banco de dados também. Não, banco de dados e pessoal. Então, por exemplo, integrado também. Entre as polícias, para que você tenha acesso a todas essas informações. E padronização. Então, eu preciso de nível técnico igual em todo o país e de um bom nível técnico. E, gente, para se ter uma ideia, para eu rodar um banco balístico, eu preciso de mais 18 peritos. Só para rodar um banco técnico. Aqui na capital. Aqui na capital. Só para esse banco técnico. Para alimentar esse banco? Para alimentar esse banco. Porque assim, o que as pessoas têm que entender é que o trabalho pericial, ele usa, como o autor da guerra falou, uma metodologia científica. Então, ou seja, e por que isso? É para você ter reprodutibilidade. Então, quando eu vou fazer um ensaio com material, se eu seguir o mesmo procedimento, é esperado que eu chegue no mesmo resultado. Claro. É por isso que a prova pericial ela tem tanta credibilidade. Então, com os bancos de dados hoje, a gente fala muito em impressão digital para identificar, mas se a gente for pensar nua e crudamente, a impressão digital ela está pouco disponível no local de crime. Por quê? Só se eu tiver tocar a coisa, e aquela coisa conseguir pegar as minúcias existentes nos meus dedos para deixar uma impressão. Ao passo que se o DNA, ele está na impressão digital, a hora que eu estou falando, a hora que eu estou respirando, um fio de cabelo que caia no local, é tanto vestígio que ele deixa e é tão pouco explorado pelo governo, em termos de investimentos. É aquela máxima que não existe crime perfeito, não sempre existe. Tem um vestígio, sempre tem algo a ser investigado. Nosso tempo está chegando ao fim, é só para a gente falou um pouco do déficit, que faltam funcionários, né? Ainda tem reclamações do trabalho da perícia. Eu acho importante a gente pensar. A doutora Norma falou do futuro aí desse banco de dados. Precisa reformular essa lei, né? A gente falou do Código Penal, que é antigo, precisa uma alteração na lei. O que precisa hoje ser feito para melhorar o trabalho da perícia, além de contratar aí novos peritos? Investimento em tecnologia. Hoje, como a doutora Norma colocou, a gente está sempre correndo atrás, nós somos provocados e temos que correr atrás para estar desvendando. Então, a gente precisa ter pessoal e tecnologia à disposição para você ter tempo de estudo e desenvolver métodos e técnicas de trabalho, assim como a Polícia Federal faz hoje com seus peritos criminais. Doutor Nogueira, o senhor que participou aí de tantos acidentes emblemáticos, aí na perícia de tantos acidentes emblemáticos, e qual que é a sensação e o resultado aí para o senhor como profissional, como perito, de ter participado aí desses acidentes e ter ajudado a elucidar alguns crimes? Então, na verdade, o que nós deveríamos ter seriam equipes especializadas. Vamos pensar seguindo o raciocínio do Becker, o escrivão, ele operacionaliza o inquérito do delegado. É ele que faz praticamente tudo, ele que ouve e tal, né? O delegado está ali, presidindo. Agora, num caso desse, de repercussão, um caso grande, um caso que demanda muita perícia, muita coisa, muito exame, evidentemente que a gente teria que ter vários auxiliares, e auxiliares técnicos, não só o fotógrafo, não só o desenhista. Nós já tentamos aí, estudamos alguma coisa para transformar fotógrafo e desenhista em auxiliar técnico de perícia.
só que não vingou, até agora está tudo parado, eu me aposentei, a doutora Norma também, mas urge que se consiga esses técnicos aí com qualificação, né, para nos ajudar, porque o trabalho é pesado, o esforço é hercúleo. E é um trabalho super importante aí para a população, né? Queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje com a gente. O programa Em Discussão Segurança termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube.